Oi, tô aqui para gravar mais um vídeo, né, falando um pouco sobre ciência, não somente sobre ciência, né, mas também ciência junto com a palavra de Deus, né, que é o propósito principal desse canal, né, mostrar que ciência e a Bíblia têm menos discordâncias do que a maioria das pessoas acreditam e que muito pelo contrário, é, elas se entendem muito mais do que do que a maioria das pessoas acredita, né? Não existem tantas discordâncias assim. E o último vídeo que eu gravei foi falando somente sobre isso, né? É, e no outro vídeo eu falei, né, de alguns dos papéis da ciência em relação à religião, em relação até mesmo ao nosso mundo, né? Qual a diferença do papel da ciência e do papel da religião. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, né, para quem quiser ver. E mas hoje eu vou falar não vou falar exatamente sobre isso, né? Vai ser mais uma das coisas que eu acredito, né, em relação à ciência e à Bíblia, é que a ciência ela acrescenta muito na interpretação do texto bíblico, né? Não, na verdade não só na interpretação, mas também na magnitude que do texto bíblico, né? Para mim a ciência ela acrescenta em muito o entendimento de algumas coisas, né? Um outro vídeo que eu gravei sobre isso foi falando sobre o Salmo 139 e a questão do embrião, né? O desenvolvimento do embrião. É um tema que eu gosto muito, afinal eu sou biólogo e bom, eu também vou deixar o link desse vídeo na descrição, né? Porque eu realmente acredito que a ciência ela amplia muito a nossa visão acerca das coisas e por que não acerca da palavra de Deus. E hoje, né, como está aí no título, na thumb, eu quero falar sobre música, sobre movimento e som, né? Eu particularmente sou uma negação com música, né? Não tenho ritmo para nada, não sei cantar, não sei tocar instrumentos, mas a música está presente em todas as coisas, o som, né? E a primeira coisa que eu queria dizer, né, explicar é o que é o som, né? O som. O som, ele é uma onda mecânica, né, que é propagado através da atmosfera, né? O que seria, em outras palavras, né? As coisas vibram, né? No caso da voz, por exemplo, as nossas cordas vocais elas vibram, produzindo uma frequência específica e essa vibração nessa frequência das minhas cordas vocais é, fazem a atmosfera ao meu redor, né, vibrar também e vai se propagando como uma onda. É realmente uma onda mecânica, né? Como se fosse, imagina uma poça de água parada e você joga uma pedra ali no meio e aquilo ali vai se propagando, aquelas ondas ali vão se propagando, né? E o som é nada mais do que isso, né? O ar vibra transmitindo aquela frequência, aquele realmente aquela frequência, né, daquele som. Tanto é que não existe som no espaço, porque no espaço não existe atmosfera, né? Para existir som, né, o som audível pelo menos, é necessário movimento, né, no caso vibração, e atmosfera, porque sem atmosfera o som não se propaga. Como eu falei, ele é uma onda, né, imaginando ali o exemplo da poça. Ele precisa de algo para se propagar, ele precisa de um meio para se propagar. E o meio que os nossos ouvidos captam é a atmosfera. Então precisa-se de algo vibrando e da atmosfera para propagar aquela onda, né, para propagar aquela vibração. A atmosfera faz exatamente isso, ela propaga a vibração no caso das minhas cordas vocais a uma longa distância, né?
E como eu falei, o som ele precisa de algo se movendo, de algo vibrando, né? A vibração é um movimento e ele precisa de um meio para se propagar, né? Mas essa questão do meio eu vou falar um pouco mais para frente. Agora eu quero ler, né, um versículo aqui do Salmo 69, Salmo 69, versículo 34. Diz assim: Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Né? Essa versão aqui é a versão NVI da Bíblia e eu gosto muito, né, dessa versão e do que está escrito aqui. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Bom, aí é que tá. Tudo se move, né? Não é somente uma questão de movimento de seres vivos, de eu sair do ponto A e me deslocar até o ponto B. É uma questão de que literalmente todas as coisas se movem, né? Os planetas se movem, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e ela também gira em torno do Sol. O Sol também se move, o Sol gira em torno do seu próprio eixo e ele também gira ao redor do centro da galáxia. Só que não é somente esse movimento, como eu falei, do ponto A ao ponto B. Como eu disse no início, o som é vibração. O som ele é ressonância, né? E ressonância é vibração. E todas as coisas vibram, né? Eu vou deixar aqui também no link da descrição um vídeo de um pregador norte-americano chamado Louis Giglio. E nesse vídeo ele mostra justamente o som que seria produzido pela vibração das estrelas, né? Estrelas vibram, o nosso Sol vibra. E essas vibrações, né, elas acontecem por uma série de motivos. E eu vou deixar também alguns sites aqui, né, na descrição desse vídeo, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, né, nessa parte acadêmica, nessa parte científica. Mas em resumo, as estrelas elas vibram por uma série de causas e elas vibram. E há alguns anos, os cientistas, né, a NASA principalmente, têm analisado essas vibrações e conseguiram especular, né, como seria o som dessas estrelas se houvesse atmosfera, né, se fôssemos capazes de ouvir. Né, como eu falei, no vácuo do espaço não existe som porque não tem um meio para ele se propagar. Mas fizeram os cálculos e, né, pela velocidade das vibrações, pela frequência das vibrações, viram, né, como seria o som dessas estrelas. E nesse vídeo desse pregador Louis Giglio, ele mostra, né, algumas dessas estrelas, como seria o som delas. E é algo lindo. É simplesmente é como se fosse uma orquestra no universo, né? Cada uma das estrelas vibrando de um jeito diferente, com uma frequência diferente, num ritmo diferente, gerando melodias diferentes, né? Tudo isso numa grande orquestra, né? E aqui como está dizendo o Salmo, louvem-no os céus, a terra, os mares e tudo o que neles se move, tudo o que está nos céus, né? Todas as estrelas, todos os planetas, todos os corpos celestes, eles vibram e cada uma dessas vibrações gera um som diferente. Audível para nós? Não, mas audível para Deus. Todas as coisas o louvam, todas as coisas o engrandecem, todas as coisas, né, exaltam o seu Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele e todas as coisas o louvam por isso. Né? E não somente coisas grandes como estrelas vibram, coisas minúsculas como átomos também vibram. Todas as coisas estão em movimento. Né? Átomos também vibram e os cientistas conseguiram isolar, né, o que seria o som de um único átomo. E a descrição, né, dos sites que eu li, das pesquisas que eu li, diz que seria o som mais suave. Né? O som mais suave que existe seria o som emitido por um único átomo. Né? E a suavidade de um átomo, ou a grandiosidade do som de uma estrela, tudo isso ao mesmo tempo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante toda a existência do universo.
louvando a Deus. Cada um desses sons em sua própria frequência, em sua própria amplitude, em seu próprio ritmo, né? Todas essas melodias adorando ao Criador de uma só vez, né? E como eu disse no início, realmente a ciência ela dá uma compreensão maior, ela dá uma magnitude maior, né? Quando você realmente para e percebe que todas as coisas, todos os átomos do universo, todas as estrelas, todas as galáxias estão ali se movendo, vibrando e por conta disso adorando ao Criador ao mesmo tempo é incrível. Mas aí eu faço a pergunta: por que que nós não fazemos isso? Afinal, nós não nos movemos também, né? Uma das pregações que eu mais gosto do apóstolo Paulo, né, tá lá no livro de Atos, no capítulo 17, quando ele prega na cidade de Atenas, né, o centro da filosofia mundial, né, quando a gente para estudar a história, a gente vê que a Grécia, né, principalmente Atenas, né, realmente o centro, o, o epicentro da filosofia do mundo antigo, e Paulo começa a discursar aqueles filósofos, aquelas pessoas de tanto conhecimento e ao mesmo tempo tão religiosas, né? Quem nunca ouviu falar sobre o panteão grego, Zeus, Poseidon, Ares, Hades e por aí vai, né? A própria deusa Atena, né, que dava nome à cidade. E Paulo, né, pregando nesse lugar, aqui, né, no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 28, Paulo vai dizer: pois nele, né, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Se em Deus, todos nós, todos os seres humanos, vivemos, porque Deus dá o sopro da vida, né? Deus nos fornece a vida. Nos movemos e existimos, né? Esse movimento, como eu disse, o som é movimento. Por que que nós escolhemos não adorá-lo se é através dele, se é somente nele, né, em Deus, que podemos viver, nos mover e existir? Se através de Deus podemos fazer tudo isso, se só através dele podemos fazer tudo isso, por que que escolhemos, né, não nos movimentar de um jeito a adorá-lo, né? Nos movimentamos para longe de Deus e não para perto, né? E aqui no sentido de realmente sair do ponto A para o ponto B. Por que que muitas das vezes saímos do lugar em que estamos para um lugar mais distante ainda de Deus, em vez de para um lugar mais perto? Por que que escolhemos não adorá-lo? Por que que escolhemos ir para longe dele? Se é nele que vivemos, é nele que existimos. Realmente, olha o que Paulo fala. É nele que vivemos, é nele que existimos. Todas as outras coisas no universo sabem que existem por causa de Deus. E todas elas, toda a criação, o louva do seu próprio jeito. Os átomos de modo suave, as estrelas de modo estrondoso, os animais, todos eles cantam. As aves dos céus cantam ao seu Criador. Mas nós, porque nós, logo nós, a pérola da criação, os seres humanos, os únicos em toda a criação que foram feitos à imagem e semelhança do Criador, escolhem exatamente fazer o oposto. Nós escolhemos muitas das vezes ignorar o Criador, não, não se mover em direção a Ele, não adorá-lo, não engrandecer o seu nome. E somos os únicos que, ao contrário de todo o resto, não o adoramos, não como deveria, não a maioria de nós. Por que isso? Por que somos assim, né? E queria trazer essa reflexão de que realmente devemos devemos levar uma vida de adoração a Deus, uma vida de louvor a Deus. Como eu disse, eu mesmo sou uma negação com música, mas não é somente com música que se adora a Deus, né? Claro, como eu falei o vídeo inteiro sobre som, sobre ritmo, sim, esse é um jeito, mas
decidir buscar a Deus, decidir servir, decidir buscar conhecimento acerca da sua palavra, a Bíblia, decidir viver uma vida devota a Deus, também é adoração a Ele, né? Todos os outros seres, todas as outras coisas criadas não têm consciência, né? Eles adoram porque foram criados para adorar. Então, eles adoram com a música, com seus ritmos, com seus movimentos, mas nós podemos adorar de um jeito muito mais intenso, podemos adorar de um jeito que vai muito além do simples som. Podemos adorá-lo com nossas vidas, podemos adorá-lo buscando intimidade com Ele, podemos adorá-lo buscando conhecimento acerca de Deus e das coisas de Deus. Podemos adorá-lo com um estilo de vida diferente. Realmente podemos adorá-lo de jeitos que vai muito além de música, que vai muito além de som. O som está restrito a toda a criação, mas a nós tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com o som. E que a gente realmente possa levar uma vida de adoração a Deus. Sim, com sons, com músicas, louvores, mas com estilo de vida. E só aqui, na Bíblia, vai estar esse manual, né? Aqui é a nossa partitura. Se um músico precisa de uma partitura para tocar uma música, aqui é a partitura da nossa vida. Aqui está tudo que a gente precisa fazer para levar essa vida devota diante de Deus, para adorá-lo de um jeito que vai muito além de música e de som. Está aqui. Essa é a nossa partitura para viver uma vida de louvor e adoração diante de Deus. E bom, é isso que eu queria deixar.